Boa noite a todos. Está iniciada a nossa gravação da nossa reunião de hoje. A reunião hoje inicia-se com uma revisão, visando relembrar algumas coisas que vimos nas aulas anteriores e aproveitar também enfatizar alguns pontos que serão cobrados na nossa avaliação, na nossa atividade integrada que começa na segunda parte da nossa aula, conforme o regulamento institucional determina. Ok? Então, por isso, a gente vai começar fazendo essa revisão, mas vale a pena lembrar que no link da atividade integrada, ele está nas aulas dos encontros 14 e 15, certo? Não é na pré-aula e nem na pós-aula, é na aula, ali no meio. Você vai no encontro 14, aula. Encontro 15, aula. Qualquer um dos dois. É o mesmo link, está lá. Só não está habilitado o acesso ainda, certo? Só ainda não está habilitado o acesso para o conteúdo da prova, porque ainda não está no horário. Quando chegar no horário, eu vou liberar. Ok? Então, por volta de 8h40, a gente inicia a nossa atividade integrada, cujo link está nas aulas dos encontros 14 e 15. Só clicar lá no encontro, depois na aula, e depois você clica no link, lembrando que ele ainda não está acessível. Pois bem, a gente vai falar um pouco sobre alguns temas que merecem ser revisados e que dizem respeito ao dia a dia da advocacia trabalhista. E é isso que eu quero trazer para vocês já nesse final de semestre, algo que vocês tenham realmente uma aplicabilidade prática no dia a dia do advogado, porque muitas vezes a gente vê muita teoria no âmbito da graduação e isso não é ruim, não, isso é bom e é importante, porque quem não tem base teórica não conhece de direito, mas a gente precisa ter uma base teórica sólida, ao mesmo tempo, quanto mais a gente tiver um contato e uma perspectiva um contato com a prática, uma perspectiva prática, melhor a gente vai conseguir usar aquela teoria que a gente conseguiu aí absorver durante o semestre. Pois bem, uma questão muito comezinha do dia a dia da advocacia é a necessidade de você representar o seu cliente judicialmente. A gente sabe que o advogado ele tem atividades que são extrajudiciais, né? Vai representar o cliente em algumas relações jurídicas no âmbito do direito material, em alguns contratos, elaborando minuta de contrato e outras coisas, mas a gente também tem a atuação no contencioso judicial, e que é muito significativa no dia a dia desse profissional autônomo, desse profissional liberal, que é o advogado. Pois bem, para que você represente o seu cliente em juízo, deve haver um contrato chamado de contrato de mandato. A gente tem, na prática trabalhista, não só o mandato expresso, né, que se consubstancia através da elaboração e assinatura de uma procuração, que é instrumento do mandato, vocês já viram isso lá em direito civil, contratos, né, mandato é o tipo de contrato, o instrumento desse contrato é a procuração. E uma das espécies de procuração é a procuração adjudícia, para representação do cliente, do advogado, em juízo. Então, o advogado vai representar os seus interesses, os interesses do cliente em juízo. Pois bem, essa procuração, ela, aqui no processo de trabalho, a gente vai encontrar ela em 3 espécies: a procuração tácita, a procuração apodiacta e a procuração expressa, instrumento escrito. Pois bem, a apodiacta é aquela que é registrada em ata de audiência, e a procuração tácita se dá pela representação do advogado em audiência. Mas antes da gente entrar nos detalhes dessas espécies de procuração, eu quero falar um pouco com vocês sobre a procuração expressa, certo? Essa procuração que é, então, o instrumento desse contrato de mandato e que vai obedecer a certas formalidades. Para que essas formalidades? Para que a representação em juízo seja uma representação regular, certo? Uma representação regular. Pois bem, para que ocorra, então, essa representação de maneira regular, é preciso
que a procuração tenha ali seus elementos básicos. Lembrando que a procuração adjudícia, ela não prevê automaticamente alguns poderes que precisam de uma cláusula especial, certo? Poderes especiais para, por exemplo, transigir, para dar quitação, certo? Então, muitas vezes, quando você vai elaborar essa procuração, você precisa colocar esses poderes especiais. Mas o que é que a gente precisa conhecer aqui no âmbito dessa procuração quanto ao dia a dia do advogado? Pois bem, a gente sabe que a procuração é tratada também no artigo 75, inciso 8º do CPC de 2015. Só que lá, esse artigo, ele não determina que a exibição dos estatutos da empresa seja uma condição de validade para esse instrumento do mandato. Qual é o instrumento do mandato? Procuração. E o que são esses estatutos da empresa? Ora, os estatutos da empresa, eles nada mais são do que o contrato social, a documentação que vai dar início ali à personalidade jurídica da empresa, certo? Do registro. Então, a gente tem o contrato social, onde vai constar a razão social da empresa, o número do CNPJ, os sócios, os administradores, aquele que tem poderes de representação da empresa nos negócios jurídicos ou em juízo. Pois bem, isso é importante ser juntado ao processo? De certa forma, sim, é importante. Por quê? Porque é assim que a gente vai poder aferir se a pessoa que assinou a procuração, certo? Tem poderes para tanto. Afinal, se o seu cliente é um trabalhador, uma pessoa física, não vai ser difícil aferir a regularidade de representação, porque vai ter lá uma cópia do documento do seu cliente, nos autos do processo, o RG, por exemplo, e aí a gente olha a assinatura do RG, olha o nome dele e olha a assinatura que está lá na procuração. A gente vê que realmente foi ele que assinou. Já quando se trata de uma pessoa jurídica, a gente não tem como a pessoa jurídica assinar uma procuração, porque a pessoa jurídica é uma ficção jurídica, certo? Então, você tem, por exemplo, o Burger King ou a Faculdade Unime. Bem, essas pessoas jurídicas não assinam nada, certo? Quem assina é o seu representante legal, certo? E aí, a gente precisa ver se essa pessoa que assinou a procuração tem poderes para fazê-lo. Só que o que acontece? O TST ele tem uma orientação jurisprudencial, aquela de número 255, na qual ele enfatiza o fato de que o artigo 75 do CPC não exige a juntada do contrato social, do instrumento, dos estatutos da empresa, para que seja válido o instrumento do mandato, que é a procuração. Ora, quando é, então, que a gente vai precisar que esse documento esteja lá? Ou seja, que o contrato social esteja juntado aos autos, esteja acostado aos autos. Bem, a gente vai precisar disso quando houver impugnação da parte contrária quanto à regularidade de representação, certo? Então, se a parte contrária impugnou, se você está pela reclamada e o reclamante, através de seu advogado, disse que a pessoa que assinou a procuração não tem poderes para tanto, ou que a procuração não é válida, que aquela pessoa que assinou a procuração não é sócia da empresa, aí você vai precisar juntar o contrato social. Como é que o TST diz isso de maneira expressa, de maneira literal? Ele diz o seguinte, diz, olha, o artigo 75, inciso 8º do CPC de 2015, não determina a exibição dos estatutos dos dos estatutos da empresa em juízo, certo? Então, o artigo 75, inciso 8º do CPC de 2015 não determina a exibição dos estatutos da empresa em juízo como condição de validade do instrumento de mandato outorgado ao seu procurador, salvo se houver impugnação da parte contrária, certo? Então, quando houver impugnação da parte contrária, que é a exceção à regra geral,
a gente vai ter aí a necessidade de juntada do contrato social para que seja válido o instrumento de mandato. Nada mais é do que a procuração, certo? Você, enquanto advogado, em inúmeros casos, você não vai mais atuar em um determinado processo. Seja porque você um dia vai se aposentar, ou porque você está se afastando do escritório para fazer alguma atividade pessoal, algum projeto profissional paralelo, ou por qualquer motivo que seja. Até o cliente pode querer mudar de advogado. Mas, olha, eu quero contratar um outro advogado. E aí, o que é que vai acontecer? Esse advogado que está representando a parte ali nos autos, ele vai subestabelecer os poderes que lhe foram conferidos, certo? Que lhe foram otorgados para um outro advogado. Ora, para subestabelecer, ele não precisa de poderes expressos para tanto, ok? Ou seja, se não houver poderes expressos na procuração para que o advogado faça o subestabelecimento, mesmo assim, os atos do subestabelecido, certo? Mesmo assim, os atos do subestabelecido, eles vão ser válidos, certo? Eles vão ser válidos. Agora, ele não pode subestabelecer numa data anterior a própria outorga que foi passada a ele, certo? Digamos que digamos que no meu escritório o cliente tenha me fornecido uma procuração, está lá assinada, datada, tudo bonitinho, e o estagiário, logo o estagiário, sempre culpado, né? Ao dar entrada na ação eletronicamente, não juntou o instrumento do mandato, não juntou a procuração. Ora, só que o juiz não viu. O juiz não viu e o processo foi andando, foi andando, foi andando. Um belo dia, eu resolvi subestabelecer para um outro advogado, para que ele pratique atos nesse processo, certo? Por qualquer motivo que seja. E aí eu fui, fiz o subestabelecimento. Só que não havia a procuração que me otorgava os poderes naqueles autos. Quando o juiz verificou isso, ele disse: ora, doutor, junte a procuração para que não se configure uma irregularidade de representação. E aí eu fui procurar essa procuração, fui buscá-la nos arquivos do escritório e não encontrei. Então eu tive uma ideia, eu disse: olha, eu ligo para o cliente e ele me faz uma outra procuração. Peguei essa outra procuração e acostei aos autos. Porém, a data dessa nova procuração, ela é posterior à data do subestabelecimento, porque o cliente foi lá e fez a procuração, colocou a data do dia mesmo e assinou, certo? E aí o que aconteceu? Aconteceu que o juiz, ao verificar que a data da procuração era posterior à data do subestabelecimento, que foi que ele fez o que tinha que fazer. Ele me intimou para sanar o vício, certo? Como é que eu vou sanar o vício? Encontrando aquela procuração mais antiga e acostando ela aos autos, porque ela tem, sim, a data anterior à data do subestabelecimento. Agora, existem casos em que a procuração ela tem um prazo determinado, certo? Se ela tem um prazo determinado, você tem que utilizar ela, você tem que acostar ela aos autos dentro daquele prazo de validade. E depois do prazo de validade, ela já não serve mais, já não te confere mais os poderes. E é para isso que serve uma cláusula que prevê um prazo de validade daquele mandato, certo? Então, o contrato de mandato, cujo instrumento é a procuração, ele vai ter ali
eventualmente, se o cliente, por exemplo, desejar colocar uma data, porque, por exemplo, ele está contratando seu escritório para representá-lo em todas as ações em face da empresa durante aquele ano, ou durante aqueles 2 anos. Ele vai colocar ali aquele prazo, e você tem aquele instrumento de procuração com prazo que você vai juntando uma cópia aos processos que vão aparecendo, vão chegando. E aí, o que acontece? Enquanto está dentro desse prazo de validade, ele é válido. Aí você vem e me pergunta, ora, mas ele tem 1 ano de validade. E o processo não vai durar apenas 1 ano. O processo dura, às vezes dura menos, mas também pode durar mais. Durar 2, 3, 4 anos. E a pergunta é a seguinte, então o processo, daqui a 3 anos, tem uma sentença desfavorável ao seu cliente. Eu vou lá e recorro, certo? Você vai lá e recorre para o seu cliente. Só que o prazo de validade dessa procuração, que era de 1 ano, já passou. Pergunto, é válido o seu ato ou há irregularidade de representação? Resposta, é válido o ato, ok? Desde que ele tenha, certo? Desde que ele tenha ali, naquela procuração, uma cláusula estabelecendo que os poderes outorgados prevalecem até o final da demanda, certo? Então, é preciso que, dentro dessa procuração, embora haja uma cláusula prevendo um prazo de validade para a utilização, é preciso que ela tenha também uma cláusula que diga que os poderes prevalecem, uma vez ajuizada a ação, os poderes prevalecem, ou uma vez atuando naquela demanda, mediante a utilização daquela procuração, os poderes para atuar prevalecem até o final da demanda, certo? A interpretação que o TST, essa interpretação que o TST faz do artigo 105, parágrafo 4º do CPC de 2015. Então, é preciso que vocês conheçam a súmula 395 do TST. Ela nos diz exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Ela diz que é válido o instrumento de mandado em caso determinado que contém cláusula estabelecendo a prevalência dos poderes para atuar até o final da demanda, certo? Então, é válido sem problema nenhum. Mas, esta mesma súmula 395 também nos diz que se há previsão no instrumento de mandato de prazo para a sua juntada, o mandato só tem validade se anexado ao processo o respectivo instrumento no aludido prazo. Foi o que eu falei para vocês, a juntada tem que ser feita dentro desse prazo, certo? A mesma súmula continua ainda dizendo que aquilo que eu também já falei para vocês, que são válidos os atos praticados pelo subestabelecido, ainda que não haja no mandato poderes expressos para subestabelecer, ok? Então, ainda que não haja no mandato, na procuração, portanto, poderes expressos para subestabelecer, os atos praticados pelo subestabelecido, que é aquele novo advogado, vão ser válidos. Agora, configura-se irregularidade de representação se o subestabelecimento é anterior à outorga passada ao subestabelecente, que é o advogado que fez o subestabelecimento. Aquele anterior estava atuando no início da demanda. Ok? E, como eu falei para vocês, diante dessa irregularidade de representação, o que é que o juiz tem que fazer? Aquilo que ele fez no meu exemplo. Verificada a irregularidade de representação, nessas hipóteses, tanto do mandato, da procuração que foi juntada e que já estava com prazo vencido ou expirado, bem como no caso da outorga ser posterior ao subestabelecimento, ou seja, o subestabelecimento ser anterior à outorga passada ao subestabelecente. Nesses 2 casos, o que deve fazer o juiz? O juiz deve suspender o processo e designar um prazo razoável para que seja sanado o vício, e isso deve ocorrer mesmo na instância recursal, ok? Mesmo na instância recursal, se o juiz verificar uma irregularidade de representação dessas, ele deve suspender o processo e designar um prazo razoável para que seja sanado o vício. Não à toa, a gente teve aqui no curso desse semestre, talvez um princípio já conhecido dos senhores também, que é o princípio da primazia da resolução
do mérito, ok? Primazia da resolução do mérito. Pois bem, a gente tem algumas questões, né, que precisam ser abordadas aqui no âmbito ainda deste assunto, certo? Por quê? Porque eu falei para vocês que existe o mandato tácito, o mandato expresso e o mandato apodiacta. Quanto ao mandato tácito, é preciso que vocês saibam que quem tem mandato tácito, o advogado investido de mandato tácito, ele não pode subestabelecer. O subestabelecimento que ele fizer vai ser inválido, certo? Vai ser inválido. É o que diz o OJ 200 da SDI 1. É inválido o subestabelecimento de advogado investido de mandato tácito. Okay? É inválido o subestabelecimento de advogado investido de mandato tácito. Então, não esqueçam disso. Ainda, no âmbito da irregularidade de representação, a gente tem o caso do subestabelecimento não datado, certo? E nesse ponto, a gente tem a OJ 371 da SDI 1, esclarecendo qual é a interpretação que deve ser dada diante de um caso como esse, certo? E a OJ diz que não caracteriza a irregularidade de representação a ausência de data da outorga dos poderes, certo? Pois no mandato judicial, ao contrário do mandato civil, não é condição de validade do negócio jurídico a existência dessa data, certo? Então, não caracteriza irregularidade de representação a ausência de data da outorga dos poderes, ok? Isso não é condição de validade do negócio jurídico no mandato judicial. Assim, a data a ser considerada é aquela em que o instrumento foi juntado aos autos. Quem é que diz isso? Artigo 409, inciso 4º do CPC de 2015, certo? E que é interpretado pela OJ 371 da SDI 1 do TST. Repetindo, não caracteriza irregularidade de representação a ausência da data na outorga de poderes, porque o mandato judicial, ao contrário do mandato civil, ele não tem como condição de validade a colocação desta data. Assim, a data a ser considerada é aquela em que o instrumento foi juntado ou for juntado aos autos, conforme preceitua o CPC. Ok? Então, importante também essa informação, porque é voltada para a prática que tanto vai fazer parte do dia a dia profissional de cada um de vocês, ok? Vale a pena ainda a gente falar um pouco, né, sobre a súmula 74. Ela já foi tratada pela gente em sala de aula. Essa súmula 74, ela nos diz, ela nos fala sobre a confissão no âmbito do processo do trabalho e suas consequências, certo? Por quê? A parte confessa, a ela se aplica uma vedação à produção de provas posteriores. Claro que essa vedação se aplica à parte, ela não afeta o exercício pelo magistrado do poder e dever de conduzir o processo. Mas em razão desta vedação, a produção de prova posterior pela parte confessa não vai implicar cerceamento de defesa caso o juiz indefira a produção dessas provas. Por exemplo, a oitiva de testemunhas, certo? Então, diante de casos como esse, é comum a parte confessa querer arguir o cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas posteriores. E, nesse ponto, seja reclamante, seja reclamado, o TST ele tem uma posição firme, consignada na súmula 74.
vale a pena ressaltar que nem sempre a parte confessa vai ser revel, certo? A confissão é apenas o efeito material da revelia. Mas a confissão, ela se aplica àquela parte que foi intimada para comparecer à audiência e prestar o seu depoimento e não compareceu. Lembrem-se que o depoimento pessoal não é uma prova da própria parte. Isso é básico de processo civil, pessoal. Muitas vezes, o jurisdicionado chega em juízo do exercício do ius postulandi e diz, olha, eu quero prestar o meu depoimento pessoal, porque eu vou provar com o meu depoimento pessoal que eu estou correto. Ele não vai provar. O depoimento pessoal faz prova para outra parte. O depoimento pessoal existe para que você vá lá e confesse fatos contrários aos seus interesses. Não para que você dê a sua versão dos fatos. Isso não é prova, isso é alegação. Alegação é totalmente diferente de prova, certo? Então, é preciso ter em mente que a parte que vai prestar depoimento pessoal, ela está ali, na verdade, para confessar, para tratar, para expor fatos contrários aos seus interesses, certo? O depoimento pessoal é uma prova requerida pela outra parte. A outra parte requer o seu depoimento pessoal e você requer o depoimento pessoal da outra parte, da parte ex-adversa. Então, ficando claro ficando clara essa sistemática, você vai entender perfeitamente a súmula 74, quando ela diz que aplica-se a confissão à parte que expressamente intimada com aquela combinação. Qual é a combinação? Qual é a pena? Pena de confissão, combinação de confissão. Ela foi expressamente intimada, dizendo, compareça à audiência sob pena de confissão. Então, aplica-se à confissão a parte que expressamente intimada com aquela combinação não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor, ok? Então, ela não é, por exemplo, audiência inaugural. A gente sabe que se o reclamante não comparece à audiência inaugural, ocorre o arquivamento. Mas quando ele não comparece à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor, e ele foi intimado expressamente com a combinação de confissão diante de sua ausência, ora, aplica-se a ele, então, a confissão. E aí, aplicada a confissão, diz a súmula 74. A súmula 74 ela é uma aula sobre provas. Ela vai nos dizer que a prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta. Ora, a confissão aqui é ficta. Por quê? Porque ela não é real, porque ela não foi dita expressamente da boca da parte, certo? Ou reduzida a termo a confissão de fatos contrários ao seu interesse. É uma confissão ficta, certo? Pela utilização de evasivas, pelo não comparecimento para depoimento pessoal. Então, a prova pré-constituída nos autos, veja, pré-constituída nos autos, pode ser levada em conta confronto com a confissão ficta. Beleza. Não implicando o cerceamento de defesa, o indeferimento das provas posteriores. Então, a pré-constituída leva-se em conta. Mas, e as posteriores? Aí, há a vedação de produção de provas posteriores pela parte confessa, certo? E o juiz pode indeferir essa produção. Claro, se há essa vedação. Ok? Por que eu digo pode e não deve? Porque isso não afeta o poder dever do magistrado de conduzir o processo. Conduzir o processo. Se ele entende que aquela prova é imprescindível para o deslinde do mérito, óbvio que ele vai querer que se produza essa prova. Porque a prova ela é do juízo. Então, a prova ela não é da parte, a prova é do juízo. Claro que a parte tem o direito de defesa, certo? E o indeferimento abusivo da produção de uma prova vai caracterizar o cerceamento de defesa. Mas, nesse caso, ele não é abusivo, porque há uma vedação de a produção de prova posterior pela parte que foi confessa. Só que essa vedação somente a ela se aplica. Portanto, essa vedação não implica cerceamento de defesa, mas somente a ela se aplica, de modo que essa vedação não afeta o exercício pelo magistrado do poder-dever de conduzir o processo. Com relação ainda às provas, vale a pena a gente lembrar que
a presunção de veracidade da jornada de trabalho, mesmo prevista em instrumento normativo, ela pode ser elidida por prova em contrário. Não se esqueçam da prevalência, nesse caso, do princípio da primazia da realidade sobre a forma, certo? Então, mesmo que uma jornada de trabalho esteja prevista em instrumento normativo, num acordo coletivo, numa convenção coletiva, mesmo assim, ela pode ser elidida por uma prova em sentido contrário, demonstrando, então, que aquela jornada prevista no instrumento normativo não era verdadeira. Ok? Essa é a súmula 338 do TST. Para a gente terminar nossa revisão, eu queria falar um pouco com vocês sobre o recolhimento de custas e de depósito recursal. Ok? Leonardo chegou aí agora. Pronto. Vamos lá falar um pouco sobre esse recolhimento de custas e de depósito recursal. O que ocorre? Vejam só. A gente sabe que o beneficiário da justiça gratuita, ele, em regra, é isento de custas, certo? A gente vê a condenação em custas, embora questionável, naquele caso em que o beneficiário da justiça gratuita se ausenta da audiência inaugural e acaba tendo o recolhimento das custas como condição para o ajuizamento posterior de nova demanda, né? Mas aí a título de penalidade. No entanto, em regra, o beneficiário da justiça gratuita, ele tem direito à isenção de custas. Mas veja, muitas vezes as pessoas pensam que só o beneficiário da justiça gratuita tem direito à isenção de custas. Não, não é assim. Existem outras pessoas jurídicas, certo? Especialmente pessoas jurídicas, que têm sim direito à isenção do recolhimento de custas. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje, essa perspectiva de que não é apenas o beneficiário da justiça gratuita. Vale a pena lembrar que o beneficiário da justiça gratuita é isento não só de custas, mas também do depósito recursal. Assim como a massa falida. Veja, aí mais um isento de custas. Massa falida, e isento de custas e de depósito recursal. Então você pode anotar aí, ó, beneficiário da justiça gratuita e massa falida são isentos de custas e de depósito recursal. Aí na outra linha, você pode pensar quem mais é isento de custa, além do beneficiário da gratuidade da justiça. Ora, a gente tem a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal e no âmbito de todos esses, as respectivas autarquias e fundações públicas que não exerçam atividade econômica, certo? Embora elas possam reembolsar despesas realizadas pela parte vencedora, elas são isentas do recolhimento de custas, e não se confundem com as despesas da outra parte, ok? Mas as custas que vão para o Estado, essas custas, a própria União, estados federados, municípios, Distrito Federal, todo mundo isento de custas. Também suas respectivas autarquias e fundações públicas que não exerçam atividade econômica. Além disso, a gente já conheceu aqui no transcorrer do nosso semestre o Ministério Público do Trabalho, aquele ramo do Ministério Público da União que atua no âmbito da Justiça do Trabalho. E veja, o Ministério Público do Trabalho também é isento do recolhimento de custas. MPT não recolhe custas, ok? E, por fim, no âmbito daqueles que são isentos de custas, a gente tem a previsão do OJ 247 de que os Correios também não recolhem custas. Então, Correio, quando for sucumbente aí numa demanda trabalhista, ele vai ser isento de custas. Por quê? Porque a OJ 247 nos diz que ele recebe o mesmo tratamento dado à Fazenda Pública, certo? Então, ele recebe o mesmo tratamento dado à Fazenda Pública. E, diante disso, ele é isento de custas. Ora, mas a gente viu que desses, o beneficiário da justiça gratuita e a massa falida também são isentos de depósito recursal. E aí você
tem alguma pessoa jurídica, professor, isenta de custas? Todos esses são pessoas jurídicas de direito público. Certo? Quer dizer, direito privado, tem algum? Sim. A falida? Massa falida. Além dessa, tem algum? Oi? Além dessa, tem algum, professor, de direito privado? De direito privado, a gente tem a massa falida. Além dessa, não. Certo? A massa falida, ela é pessoa jurídica de direito privado. Os Correios, parece que também, embora recebam tratamento processual dado à Fazenda Pública, mas a massa falida, ela nada mais é do que uma empresa comum, que qualquer de nós pode ter, que ficou com muitos débitos, mais débitos do que o seu patrimônio, e, diante dessa situação, ela incorreu aí numa das hipóteses prevista na lei de falência, em que ela poderia postular aí, judicialmente a declaração da falência da empresa. Quando ela vai a juízo e pede que o juiz do juízo falimentar declare a falência da empresa, o juiz declara e aí a massa falida passa a ter uma série de benefícios para o pagamento dos seus débitos, certo? Dentre os benefícios da massa falida, estão a isenção de custas e a isenção de depósito recursal na Justiça do Trabalho. Afinal, a gente está falando de processo do trabalho aqui, certo? Então, quando você pensa, uma pessoa jurídica de direito privado, tem, desde que ela tenha decretado a sua falência, o que só pode ser feito, obviamente, pelo juiz. Mas no âmbito do depósito recursal, ela também pode ter a isenção de depósito recursal quando ela estiver não em falência, mas em recuperação judicial, certo? Aí ela não vai em recuperação judicial. Embora ela não tenha isenção de custas, ela vai ter isenção de depósito recursal, certo? E, além disso, as entidades filantrópicas também têm isenção de depósito recursal. Ok? Então, quem é que é isento de depósito recursal? Beneficiário da justiça gratuita, massa falida, empresa em recuperação judicial e entidades filantrópicas. Essa última, entidade filantrópica, vai aparecer novamente lá na execução, como tendo um benefício, que é a prescindibilidade, ou seja, a desnecessidade de garantir o juízo para embargar a execução, certo? Não vai precisar garantir o juízo, não vai precisar apresentar bens à penhora para oferecer embargos à execução. Quem? As entidades filantrópicas. E aqui, no depósito recursal, certo? Onde a gente ainda está, no depósito recursal, do qual a entidade filantrópica é isenta de depósito recursal, certo? Não estão abrangidos pela isenção de depósito recursal os seus diretores e ex-diretores. Lá, nos embargos à execução, a desnecessidade ou prescindibilidade de garantia do juízo ou penhora para oferecer embargos à execução, essa aí se estende, lá na execução, se estende aos diretores e ex-diretores dessas entidades filantrópicas. Ok? Então, retornando aqui ao depósito recursal, quem é que é isento? Beneficiário da justiça gratuita, massa falida, entidades filantrópicas e empresa em recuperação judicial. Ora, esses são o quê? Isentos do quê? Do depósito recursal. Beleza, e quanto ao depósito recursal, alguém mais tem benefício? Tem. Tem uma galera que só recolhe a metade do depósito recursal. Então eles são isentos? Não, eles recolhem a metade. Quem é isento não recolhe nada, certo? Ele recolhe a metade. Quem é que recolhe, então, metade do depósito recursal? Primeiro, entidades sem fins lucrativos. Entidades sem fins lucrativos recolhem apenas a metade do depósito recursal. Alguém mais? Sim, mais 4. O próximo deles é muito do dia a dia de todos nós. É o empregador doméstico, ok? O patrão que contrata empregado doméstico, se for demandado judicialmente na Justiça do Trabalho e eventualmente for condenado a pagar quantia em pecúnia, ao recorrer e precisar
efetuar o depósito recursal, ele só vai precisar fazer o depósito na metade do que seria devido. Ele faz por metade. Quem? Empregador doméstico. Então, quem é que deposita pela metade o depósito recursal? Primeiro, entidade sem fins lucrativos. Segundo, empregador doméstico. E terceiro, MEI, microempreendedor individual, certo? O microempreendedor individual também deposita pela metade. Além do microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte também depositam pela metade o valor do depósito recursal. Quem é que recolhe pela metade o depósito recursal? Entidades sem fins lucrativos, empregador doméstico, MEI, microempreendedor individual, também a microempresa e a empresa de pequeno porte. Okay? Essa galera aí recolhe pela metade. É isento? Não. Eles recolhem pela metade. Os isentos são beneficiário da justiça gratuita, massa falida, entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial, que a gente já viu. E aí a gente viu, então, basicamente, todas essas isenções aí, ou benefícios no processo de conhecimento. Ao final, a gente vai ter a tutela satisfativa, se for o caso, se não houver o cumprimento voluntário, né? E aí, na execução trabalhista, pode ser o caso do executado oferecer embargos à execução. Só que o oferecimento dos embargos à execução demanda, em regra, a garantia do juízo. Ora, precisa depositar o valor, certo, da condenação ou indicar bens à penhora. Isso é a garantia do juízo, certo? Agora, todo mundo, absolutamente todo mundo, precisa garantir o juízo para oferecer embargos à execução? Não. A gente viu que tem uma exceçãozinha, que são as entidades filantrópicas, certo? As entidades filantrópicas independem, elas prescindem, elas dispensam garantia do juízo ou penhora, ou indicação de bens à penhora, para oferecer embargos à execução, lá na execução, lá na fase satisfativa, certo? Essas entidades filantrópicas prescindem, elas não necessitam de fazer essa garantia do juízo. Só que esse benefício também se aplica aos diretores e ex-diretores das entidades filantrópicas, certo? Então, diretor e ex-diretor da entidade filantrópica, se for demandado ali naquele processo, ele terá o benefício também de não precisar garantir o juízo ou indicar bens à penhora para então oferecer embargos à execução. Ok? Ele não precisa fazer isso. Na verdade, para a gente finalizar agora, então, uma outra coisa que eu queria falar com vocês, no âmbito da nossa revisão, é o seguinte. A gente sabe que, no âmbito da Justiça do Trabalho, há o jus postulandi, certo? Que é o direito da parte de postular em juízo sem a necessidade de constituir advogado para tanto. A gente sabe que ele tem limites, mas tem um caso em que ele não se aplica e que ainda não está lá na jurisprudência do TST, quando o TST fala que não cabe o jus postulandi para recursos ao TST, ação rescisória, ação cautelar e mandado de segurança. Tem uma exceção que não está lá. Qual é a exceção? A homologação de acordo extrajudicial. Sim. Novidade trazida pela reforma trabalhista de 2017. O que acontece nesse caso? Empregado e empregador, durante o contrato de trabalho ou após o término do vínculo, eles fazem um acordo e resolvem levar a juízo para que o juiz analise se aquele acordo está em conformidade com a lei, se não é excessivamente oneroso para nenhuma das partes, não causa prejuízos exorbitantes e se não fere, por exemplo, direitos fundamentais das partes. E aí ele analisando e vendo a regularidade do acordo firmado entre as partes, ele
homologa, ele vai dar a chancela aí do judiciário nesse acordo. Só que o processo de homologação judicial, ele é um processo de jurisdição voluntária, certo? Criado pela Reforma Trabalhista de 2017. No artigo 855-B, a CLT, com a redação dada pela reforma, prevê que é obrigatória a representação de ambas as partes por advogado e que não pode ser o mesmo advogado para empregado e empregador, certo? É vedado, não pode. Então, é obrigatória a representação das partes por advogado. Não pode ser um advogado em comum, não pode ser o mesmo advogado. E também a petição que dá início, a petição que ingressa ali no judiciário a título da utilização desse procedimento de jurisdição voluntária, esta petição ela é conjunta. Veja só. Então, ela é assinada pelo advogado do empregado e pelo advogado do empregador. Ora, por que pelo advogado? Porque é obrigatória a representação de ambos por advogado e que não pode ser o mesmo advogado. O juiz recebe, então, essa petição. Ao receber a petição, ele vai analisar, obviamente, se todos esses requisitos estão presentes. Se a petição é conjunta, se as partes estão assistidas por advogados e se esses advogados são advogados diferentes. Sendo que o advogado do empregado, do trabalhador, pode ser o advogado do sindicato de sua categoria, ok? Não tem nenhum problema quanto a isso. Inclusive, o parágrafo 2º do artigo 855-B diz que faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. Certo? Então, a faculdade do trabalhador ser assistido por esse advogado do sindicato da categoria. Pois bem, o juiz, então, recebe essa petição, obviamente, vai ser distribuída lá pelo setor de distribuição da comarca, e no prazo de 15 dias, a contar da distribuição da petição, o juiz vai analisar o acordo. Professor, esse prazo, que tipo de prazo é? É um prazo impróprio, certo? Obviamente, o decurso desse prazo de 15 dias que o juiz tem para analisar a petição, ele não gera preclusão, ok? Então, o juiz analisará o acordo nesse prazo de 15 dias e vai, se entender necessário, designar uma audiência para ouvir as partes. Se ele entender que não, ele profere a sentença, ok? Esse procedimento, ele não elimina aquele prazo que vocês já conhecem de 10 dias para o pagamento das verbas rescisórias. Okay? Existe um prazo de 10 dias, previsto no artigo 477, parágrafo 6º. Esse prazo de 10 dias é contado do término do contrato e, se descumprido, o prazo de 10 dias para o pagamento das verbas rescisórias e comunicação aos órgãos competentes, entrega dos documentos ao empregado, certo? Se descumprido esse prazo, vai ser aplicada uma multa ao empregador, uma multa equivalente ao salário do empregado, certo? Uma multa equivalente ao salário do empregado. E não é pelo fato deles terem ajuizado essa petição conjunta de homologação de acordo extrajudicial que esse prazo não vai se aplicar. Até porque eles poderiam, inclusive, ajuizar antes mesmo de encerrado o vínculo empregatício. Eles poderiam ajuizar isso durante o aviso prévio trabalhado, por exemplo. Ok? E, durante o ajuizamento, durante o transcurso, né, desse procedimento, ocorre a suspensão do prazo prescricional da ação. Mas só ocorre com relação aos direitos especificados nesta petição. Okay? Não é para todos os direitos inerentes àquela relação jurídica, não. O artigo 855-E nos diz que a petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. E aí o prazo prescricional volta a fluir do dia seguinte ao trânsito em julgado da decisão que homologar o acordo. Ok? Volta que denegar a homologação ao acordo. Porque se homologa o acordo, vai haver ali
o cumprimento do acordo. Se não houver o cumprimento, pode ser exigido judicialmente, né? A gente aí estaria diante de uma tutela satisfativa, um processo de execução, vai executar aquele acordo, certo? Mas o prazo prescricional, ele volta a fluir no dia útil seguinte ao trânsito em julgado da decisão que negar homologação a esse acordo, ok? É da decisão que nega a homologação ao acordo que retorna aí a fluência, então, do prazo prescricional, e ele retorna, obviamente, pelo restante, né? Não reinicia, porque a gente está tratando de suspensão do prazo prescricional. Veja que diferente, porque normalmente o ajuizamento de uma ação judicial interrompe. Aqui a gente está diante de uma petição conjunta de homologação de acordo extrajudicial num procedimento de jurisdição voluntária que apenas suspende o prazo prescricional e apenas quanto aos direitos nela especificados. Pessoal, já temos aqui praticamente 20 pessoas, né? Tem alguém tentando entrar no nosso... Ana Bárbara levantou a mão, pode falar. Professor, eu estava olhando o AVA, e naquela última atividade nossa, eu fui lá olhar minha pontuação, e estava lá escrito assim, ausente em vermelho. Eu acredito que deva ter acontecido alguma coisa na hora do envio da minha atividade. Eu enviei para o seu e-mail, consta lá como... Eu mandei até uns prints, eu lhe mandei um outro e-mail hoje. Consta lá os prints que eu tirei, comprovando que eu lhe mandei até dois e-mails. Um com a atividade de 9 até 15, e eu tinha esquecido do encontro 16. Aí mandei um outro e-mail com só a atividade do encontro 16. Eu tirei um print disso tudo e mandei tudo para o seu e-mail. Aí eu queria que você desse uma analisada com carinho. Vou analisar. Você mandou o print do e-mail que você tinha enviado dentro do prazo e que não Exatamente, foi, mandei. É logo a primeira foto que o senhor vai ver é disso aí. Perfeito, eu fiquei assustada lá quando eu vi. Pronto, fique tranquilo que a gente resolve tudo, eu passo para a coordenação, caso uma situação, a gente resolve. Muito obrigada, professor. Nada. Para aproveitar, então, ficou alguma dúvida com relação a esse quesito? Tem Maria de Fátima também quer falar? Professor, valia quanto essa atividade manuscrita? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu te digo agora. Professor, boa noite. O prazo era dia 28 ou 29? 29. Ah, pronto. É porque eu também olhei o meu e também estava como o da colega, sem a pontuação. E eu enviei dentro do prazo. Deixa eu colocar aqui a observação. Professor Diogo. Oi, pode falar. Veja bem, eu estou na mesma situação no portal, como a colega anterior falou aí, como ausente da atividade, só que eu enviei a atividade no prazo estabelecido, entendeu? Ok. Vamos verificar isso agora, então, antes da gente começar a nossa atividade integrada. Eu vou encerrar aqui a gravação, verifica todos esses pontos e depois a gente prossegue com a aplicação da atividade integrada. Também com o mesmo caso da colega aí.